Fala galera, estamos começando. Ih, nem falei fala galera, né? Fala galera! Pronto, me corrigi. Estamos começando mais um podcast Deu Bom. Hoje estamos com uma convidada aqui especial, que vocês conhecem ela porque ela tudo de cultura passa pela mão dela, pela curadoria dela. Ela representa muito a cultura de Brasília, né? Incentiva, divulga muito, que é a nossa convidada, Márcia Witzak. Fala galera, é assim que fala? É porque virou bordão, você fala galera não é a mesma coisa, é fala galera. Então, e aí galera, tudo E aí bem? galera, tudo Muito bem? obrigada por ter me convidado. Obrigado, eu que agradeço aqui. Finalmente deu certo nas nossas agendas. Que a gente tá combinando pra caramba, aí tem coisa de estúdio, tem coisa de agenda. Já fui no outro podcast achando que era com você que eu tava falando. Exatamente. Fiz uma confusão, mas hoje deu Hoje certo. deu certo, hoje tá certinho, no podcast deu bom. E a gente vai conversar muito aqui sobre cultura, sobre sua vida, sobre muitas coisas, né? Empreendedorismo, o que você tá fazendo, planos futuros. Vamos aí por partes, né? E antes de começar, Neto, o que a gente tem? Neto tá aqui também com a gente, esqueci de apresentar o Neto. Oi, Neto. Achei que você ia esquecer de mim aqui. Não, o Neto tá sempre Não, aí é. com a Tá gente. escondido, né? ali Nossa atrás. voz. Não, que e eu você já pesquei uma conversa no off aqui já, que já me deixou curioso, que ela tá fazendo mestrado. Eu quero saber do que é esse mestrado depois, durante o papo aí, Vamos porque... conversar. Vou te contar. É, beleza? E o que a gente vai apresentar agora? Antes de falar, né, que a gente pegou uma chuva pra vir aqui, tô com o pé todo molhado aqui, galera. Então, por favor, siga, compartilhe, comente, dá seu like aí, porque dá trabalho fazer um negócio desse, viu? Dá trabalho gravar podcast. Dá um pouquinho. Não dá, Márcia? A Márcia sabe. Mas Trabalho, mas é gostoso. Por falar divertido. em motivação, vamos pra nossa frase motivacional Então do vamos. dia, né? A gente Ou tem uma frase- desmotivacional, né? Isso, a gente tem uma frase aqui pra motivar os nossos seguidores, né, que a gente sempre passa pra eles, que é a seguinte: hoje o sol brilha pra todo mundo, mas como diz minha mãe, você não é todo mundo. Essa é a nossa frase motivacional do dia. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa frase, o que você acha. O sol brilha para todo mundo, mas como diz mamãe, você não é todo mundo. Então levante cedo e vá atrás do seu sol. É isso. Porque não é fácil, né? É. Mas Não ele espere tá o lá. sol brilhar. Ela vai estar brilhando. O Agora, sol se tá você, brilhando, mas você tem que botar a cara a tapa também, né? A cara do exatamente. sol. Bota a cara como no diz. sol. Exatamente. E depois dessa frase maravilhosa aí que a gente leu, vamos aos nossos patrocinadores. Primeiro, né, Neto, falar da camisa do Deu Bom Brasília, que é essa aqui. Exatamente. Que eu Essa que estou você tá vendendo. vestindo aí. Essa camisa aqui eu mesmo faço, tem Temos, três modelos. são 3 modelos, né? Isso. Essa aqui, que é o de Brasília, né? Que tem um pessoal de Brasília aqui. Fazendo como se fosse- Alexandre. Passando Tá na pegando? na Abbey Road, né? Dos Beatles. Também tem a Gorila do Cerrado, que é o King Kong na Torre de TV. E temos do De Volta para o Futuro, né? De Volta para Brasília, que é o Marty McFly e o Doc Brown entrando na Brasília. Então, se vocês quiserem comprar com desconto, tem o QR Code no canto aqui, né, da tela, já tá aparecendo, né? Tá no seu canto Isso. esquerdo aí. É só escanear aí. É o Marte o quê? Marty, McFly. do De Volta para o Futuro. De volta pro futuro. É. Não tem aí não, né, Neto? Pra Tem, mostrar pra sim, ela? vou colocar. Põe aí. Mas a galera já com QR Code consegue ver Consegue todos os ver modelos. isso e comprar com 10% de desconto. São essas camisas aí, que legal. o nosso modelo. Na Brasília. Isso. E aí sou eu que faço as camisas, tá? Tem esses 3 modelos e Legal. estamos vendendo aí, galera. Então dá essa força aí, tá? Que eu preciso comprar biscoito pros meninos e eles só E comem são negresco. 2, hein? E eles só querem biscoito recheado, então ajuda aí. Também vamos falar, finalmente, né, Neto? Temos apoiadores aqui Apoiador. no nosso podcast, que vamos falar aqui da Porks, nosso primeiro apoiador. Pô, tô muito feliz de ter a Porks Asa Sul, tá, galera? A da Asa Sul nos apoiando aqui com comidas, chopes, né? Eles fazem tudo comida à base de porco. Mas tem outras opções lá também. Tem outras opção com opções. queijo, tem opção Isso, vegana, tem outras opções isso. lá. E tem muita música lá, eles não cobram cover artístico na Asa Sul, então vai lá, muito legal eles estarem apoiando a gente aqui. Inclusive eles vão ter semana da Oktoberfest agora, né? Exatamente, começa agora, né? Começa agora, quinta-feira, vai até domingo. Muitas atrações, muitas promoções. Entra lá, Porks, _ Asa Sul, que você vai ver aí o que tá rolando lá. Beleza? Beijão pra Raíra. Pra Raíra, pra Ellen, pro Rafael. Muito obrigado por vocês estarem apoiando a gente aqui. E também a gente tem um outro apoiador, que é... Já tá aparecendo Esse eu pra queria galera. muito. Quem me conhece sabe que eu queria muito ter um patrocinador que fosse uma sex shop. Então a Saliência entrou aí na jogada aí. Saliência Sex Shop tem a loja na Asa Norte, Conic,
Alameda Shopping, Setor Comercial Sul, né, no edifício JK, e Águas Claras, edifício Le Quartier. Inclusive a gente foi na inauguração um dia desses, né? Do Alameda Shopping. Isso. Foi bem legal. Ganhei um presentinho, vou mostrar pra vocês no próximo episódio, tá, galera? Mas tem presente pra convidada também. Temos né? o nosso momento saliência aqui. Pra você ganhar um presentinho. Vergonha, não. Responder uma pergunta, mas uma pergunta mais de boa, tranquilo. Olha lá. Calma, a gente não quer. A gente quer que você volte mais. Ah, tá bom, tá bom. Cadê, Neto? Vou colocar aqui, calma. Tá. Você quer Peraí, você quer o que agora? Perdão? Eu queria o saliência mesmo. Ah, fazer o momento saliência. Tá, beleza. Que aí pode deixar aí então, né? Pode. Pra você? Ah, tá, beleza. Se Esperar tiver o outra momento coisa, fale aqui Isso. na comunicação. Então, a minha pergunta, o momento saliência é o seguinte. Já vai começar com o momento saliente. Já. Não tem preliminar aqui, Não. não tem nada. Já vai pra saliência. Aqui é o seguinte. Você como é da cultura, eu quero perguntar o seguinte. Sexo é cultura? É. Você acha que é? Bom, a palavra cultura, estou aprendendo no mestrado. A palavra cultura, ela abrange um monte de coisa, né? Você pode falar de cultura de música, né, de teatro Sim. e de dança, ou a cultura de um povo, a cultura de um país. E o sexo está inserido, né, Tá inserido na cultura. com certeza. Então, legal. Então, você acha que cada cultura tem um tipo de sexo ou... Tem uma maneira de ver o sexo, né? né? Uma maneira de vivenciar essa experiência que eu acho que é uma coisa natural entre os seres humanos, né? Mas cada cultura criou o seu entendimento. Seu jeitinho ali, né? Eu não estou falando nem de modos, né? Mas assim, de maneiras de ver e de vivenciar essa experiência, que é uma experiência natural do ser humano, de prazer, de procriação, né? De amor. E que cabem aí várias teses Até, e discussões. Sexo como arte também, né? Também existe. Também. O sexo também é tratado na arte, né? Por que não? Sim. Aí, viu? Foi tranquilo, né? Tranquilo. Então, seu presente... No meu domínio. Pode pegar aí seu presente da Caixa Misteriosa. É um óleozinho Óleo de corporal. massagem corporal. Isso. Obrigado aí a Saliência que está aí fazendo essa parceria com a gente. Excelência. Vou deixar aqui, ó. É isso. E pedir mais uma vez para vocês curtirem, compartilharem, comentarem o podcast. Seguir lá nossos apoiadores também, a Porcs, a Saliência.Brasília. E vamos começar o papo, não é isso, Neto? Exatamente, vamos nessa. Então vamos nessa. Márcia, obrigado por ter vindo. Eu queria Obrigada a saber, vocês. primeiro, a origem do seu nome, né? É Witzak. A pronúncia mesmo dele é Witzak. Witzak. Mas É a gente polonês? Eu ia É perguntar polonês, isso. lituano, é daquelas bandas de lá. A gente não tem certeza, porque os meus bisavós que vieram para o Brasil, e eles vieram fugindo da guerra, né, dos campos de concentração, eram judeus. Então, a gente não sabe exatamente de onde eles vieram. Tem gente que fala que é da Polônia, tem gente que fala que é da Lituânia. Então, é daquelas bandas É de por lá. ali, né? É por ali. Mas ele então ele é Eles judeu. perderam vamos- comunicação. Perderam comunicação com as pessoas que vieram para o Brasil. Infelizmente, foi fugindo da guerra, né? Foi muito triste. E aí eles vieram para o sul do Brasil. E aí eles não tinham comunicação. Então, os descendentes, nós não sabemos exatamente de onde eles saíram. Sim. Né? Mas a gente tem essa informação, que eles Legal. vieram de lá e fugiram da guerra. E se você procurar, tanto na Lituânia quanto na Polônia, naquela região ali, tem muitos poloneses. Desculpa, tem muitos Witzaks. Witzaks. Se você olhar numa lista telefônica que não existe mais, né? É como se fosse um Silva? Ou Não é como se fosse um Silva. Deixa eu ver, talvez um Souza. Um Souza. Não é tão comum assim, né? Mas tem, você encontra. Entendi. Né? E aqui no Brasil já tem muitos também. É. Não é uma família só. Ah, legal. Quer dizer, é uma família só, mas já, né? Faz já os- cresceu muito. Tem Se encontro você- de Witzak? Nunca por aí teve. ou não? Nunca teve, Nunca né? teve. Podia Teve ter da minha juntar a família. galera. A minha família por parte da minha mãe é Moro, que é uma família enorme, né? Por exemplo, não tem nenhum relacionamento com Sérgio Moro. Mas o sobrenome da minha mãe era Moro. E a família Moro lá em Santo Ângelo, que é a cidade que eu nasci, já se reuniu. Mas os polacos não. Não, né? Os polacos não se reuniram, não. Você falou que é de Santo Ângelo, de onde é que fica? Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Rio Grande né? do Sul. Ah, tá. Perto da fronteira, perto da Argentina. E o pessoal erra muito o seu nome?
Não sabe escrever, né? Demora. Não, mas é Demora, difícil. o Toda vez teste, eu ia escrever o seu nome nas artes lá, eu falava, deixa eu conferir pra ver se tá certinho. Porque o CK, ele é irlandês, né? Mac, então termina com sim. CK. E as pessoas acham que é CK, e não é CK. O meu C é WITC, Witk, Zak. Aí termina com K, mas não tem C antes do K. É uma pegadinha. Então, normalmente as pessoas acham ou que termina com C, ou que tem CK no final, né? E não é assim. E às vezes, quando eu vou soletrar, eu falo Witzak, W-I-T-C-Z-A-K, aí termina W, I de igreja, T de tatu, C de casa, A de amor e K como em Kubitschek. Porque aquilo, na verdade, que as pessoas normalmente falam, né? Quando é K, ele escreve com Q na minha cabeça. Então eu falava K com Kubitschek. E eu já cheguei em vários lugares que a pessoa falava assim, Márcia Witzak Kubitschek. Eu falei, não, eu não sou Kubitschek. Já virou um sobrenome já. Tinha outra, Márcia Kubitschek, né? Legal. E você veio para Brasília quando? Eu vim muito pequena. A gente veio do Paraná, na verdade. Meu pai era militar. Eu nasci em Santo Ângelo. A gente foi morar em Rio Negro, no Paraná. Eu cheguei aqui, acho que eu tinha uns 6 anos. 6 anos. Você é filha única ou tem? Não, nós somos 5. 5 irmãos. Você é mais nova? Eu sou a segunda. Segunda. São 3, mas 3 que nasceram fora de Brasília e os meus 2 últimos irmãos nasceram aqui. Legal. E aí você cresceu em Brasília. Qual foi o primeiro lugar que você chegou em Brasília? Você passou a morar onde? Asa Norte, na 306 Norte. E eu acho que a Asa Norte acabava por ali, na 8, mais ou menos. Também não conhecia. Era uma poeira vermelha na década de 70. Nossa. Era uma poeira vermelha. Eu me lembro assim que quando a gente chegou a Brasília, nós chegamos pelo cruzeiro, porque nós ficamos hospedados umas 2 noites na casa de uns amigos do meu pai que moravam no cruzeiro. E não tinha mais nada, era só o cruzeiro. E o que eu me lembro de Brasília dessa época, eu era pequena, né? Você chegou, tudo era mato. Terra vermelha. Era tudo terra vermelha, nem mato, né? Não tinha Parque da Cidade ainda, foi inaugurado depois. Eu me lembro que a gente atravessava, né, da Asa Norte para ir para o HFA. Quando a gente ia para o médico, a gente atravessava o que ia ser um parque, né, que era muita terra. Tinha só a base ali. Só a base. E eu me lembro, eu era pequena, mas eu me lembro dessas coisas. Brasília era... tinha uns lugares, só tinha o Conjunto Nacional, era o único centro comercial, né? Nem chamava shopping center ainda. Era o Conjunto Nacional, tinha pouca coisa. Tinha o Cine Márcia, que ficava dentro do Conjunto Nacional. Cine Márcia eu lembro. Tinha o Cine Atlântida, lá no Conic. Eram os lugares que a gente ia. E o Gilberto Salomão, né? Que na minha adolescência era o que havia na cidade pra gente fazer. Deve ser um contraponto muito louco na sua cabeça, né? Você pegar tudo bem no comecinho e ver como é que tá hoje, né? É uma loucura. Como cresceu. Cresceu muito, né? E você gosta, assim, do jeito que Brasília cresceu, se desenvolveu? Ou você acha que... Eu acho que Brasília podia ter crescido melhor, sabe? Assim, essa coisa dessa invasão de terra que teve, né? Esses condomínios que foram se criando desordenadamente. Eu acho que isso não foi nada planejado, né? Não, é porque você acaba criando problemas no trânsito, né? Eu acho que assim, Brasília foi uma cidade planejada até a página 3. Depois, né? Tanto que a ideia é que Brasília tivesse 2 milhões, o Distrito Federal tivesse 2 milhões de habitantes no ano 2000 e tinha muito mais, já tinha muito mais, né? Eu acho que hoje o plano piloto já deve ter mais ou menos isso. E aí, como não cabia todo mundo aqui, foi aumentando, né? As margens. E também no começo as cidades chamadas satélites, né, que hoje são regiões administrativas, elas eu achava, hoje está muito mais bonito, né? Mas assim, no começo, eu ainda acho, por exemplo, a gente está em Ceilândia, né? Eu gosto muito daqui, gosto muito dessa cidade, tenho grandes amigos aqui. Eu acho que aqui podia ser mais verde, né? Podia priorizar as áreas verdes, né? Porque o plano piloto tem muita área verde, até balão florido e tudo, mas eu não vejo isso tanto aqui em Ceilândia, que é uma cidade tão querida, né? Pra gente, que cresceu aqui. Enfim. Mas hoje, por exemplo, Samambaia já está muito bonita, né? Riacho Fundo. Tem umas cidades que estão bem arborizadas, bem bonitas. Falta um cuidado agora, né? Eu acho que tem que ter essa coisa, né? Porque
o Lúcio Costa, quando ele desenhou Brasília, ele queria que Brasília fosse uma cidade que estivesse emergindo de uma floresta, né? No caso aqui nosso, do Cerrado. Então, eu acho que todo o quadradinho podia ser mais verde, né? Mais cuidado, né? Que as pessoas tivessem mais esse prazer. Eu gosto muito de árvore, de planta, então eu sou até suspeita para falar, mas eu sinto muita falta em alguns lugares desse verde, né? Desse cuidado do governo e dos moradores também, né? E a gente vê quanto que faz falta, né? Porque a gente passa por um momento de seca, de calor aí, e você vê como que se a cidade fosse mais arborizada, de repente a gente estaria sofrendo tanto esse calor, né? Não, isso a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Porque tudo isso que a gente está vendo são respostas da natureza, né? Todas essas tragédias naturais, né? Que a gente está vivenciando, que está muito triste, né, para as pessoas que estão vivendo o planeta lá no Rio Grande do Sul, né, no meu estado, foi um horror. Foi terrível. E agora teve o furacão, agora lá, como é que é o nome do furacão? É o Milton, né? Milton. Lá nos Estados Unidos, sim, um horror também. A gente tem muita sorte, aqui em Brasília mesmo não acontece tanta coisa assim. Mas ainda tem inundações, né? A gente fica nessa seca danada que esse ano foi horrorosa, né? Bateu Durou recordes. muito mais tempo, né? A gente sempre via chuva. 7 de setembro sempre chovia aqui, não choveu. Demorou, começou a chover semana passada, né? E quando chove também. Aí quando chove é desse jeito, loucura, né? Aí alaga, aí arrebenta a árvore. Lá em São Paulo também o povo está sem luz, né? Falta infraestrutura, né? Investimento em estrutura, porque a população está crescendo, né? Não comporta, né? Não aguenta. Eu não sei se você falou, mas vocês vieram para cá, para Brasília, para quê? Seus pais vieram? Meu pai era militar, né? Então ele veio para ficar só 2 anos, na década de 70. E a gente ia voltar, sei lá, para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul. Mas acabou que a gente foi ficando aqui. Meu pai foi para a reserva. E aí acabou ficando aqui também. Ele foi gostando ou ele foi tipo, vou ter que ficar mais? Não, ele acho que foi gostando da cidade, né? A gente foi se acostumando e foi... Enfim, minha mãe era professora, deu aula no Dom Bosco muitos anos. Legal. Eu estudei lá também. A gente foi, assim, quando meu pai foi para a reserva, a gente já estava indo para a faculdade. Opa! A gente bolinha agora não. A gente já estava indo para... Enfim, eu e meu irmão mais velho, a gente já estava indo para a faculdade, então nós estudamos na UNB, então a gente já ficou por aqui. Legal. E você falou da sua adolescência, que foi no Gilberto Salomão e tal. Quem é daquela galera de antigamente, assim, que virou, tipo, famoso, artista, que você conhece hoje, assim? Você já andava com o pessoal mais assim? Não. Eu era low profile nessa época. Mas, assim, o Felipe Seabra, né, que hoje é meu amigo, nessa época eu já ia nos shows, né, da Plebe. Mas não era meu amigo. Hoje ele é meu amigo, mas na época não. Inclusive, Felipe, queremos você aqui, viu? Inclusive, ele chamou a gente pra gravar, né, Neto? Na casa dele. Ele chamou a gente pra ir na casa dele. Foi no Brasil Independente. A gente só não conseguiu organizar direito depois, né? A gente teve muitas mudanças no estúdio. Vocês foram lá? Vocês estiveram lá com ele? Sim. Não, a gente tava no Brasil Independente. No lançamento. No dia do lançamento. E ele a gente tava lá com você lá. Aí eu falei, vamos lá gravar podcast. Ele falou, vocês não conseguem ir lá em casa? Não, eu prefiro gravar lá em casa, tem estrutura. Ele tem um estúdio bem bacana lá. Aí vamos marcar então. Agora que eu lembrei disso, agora que você falou. Aí, vai ter que vir, Felipe. Deixa eu ver. Com certeza tinha. A minha vizinha e grande amiga foi uma campeã de saltos ornamentais, a Silvana Knights, que eu não sei se vocês vão lembrar, ela foi para a Olimpíada. O Neto deve conhecer aquele do... Eu não a conheço, mas eu conheço. Sabe quem é, né? Sim, hoje ela é cinegrafista. Estão falando de pessoas famosas que eu convivi na infância, né? Tem mais, gente. A Maria Paula, no Dom Bosco, né? Estudava no Dom Bosco. Tem um ator da Globo, também estudou no Dom Bosco, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é bem famoso, porque eu tô com a minha memória muito ruim. Eu não sei se é a Covid, se é a idade, o que é. Você pegou quantas vezes a Covid? Eu já tive 4 vezes. 4 vezes? Nossa, eu não peguei nenhuma. Que eu saiba, sorte. Né? Que eu saiba. Eu tive, graças a Deus, sempre sintomas leves, mas tive 4 diagnósticos, né? Então é isso, na época a gente convivia, né? O Caniço foi aluno da minha mãe, que era dos Raimundos, né? Já nos deixou, mas ele estudou no Dom Bosco também, ele era mais velho do que eu.
Tem bastante gente, né, que... Tem um cruzamento aí, né? Sempre porque era conhece pouca alguém. gente em Brasília nessa época, sim. né? Era pouca gente. Mas tinha aquela galera, né? Da turma da Colina, do rock, do Renato Eu não fiz Russo. parte Você não dessa fez turma parte. porque eu era mais nova, né? Eu fui para a UNB, já era anos 90. Sim. Então, eu não fiz parte dessa época e a gente não... mais novinha, assim, eu até fui a shows de rock, eu fui no show do Legião, fui no show do Plebe Plebe. Eu ia, né, na época, todo mundo ia para o mesmo show, eu tinha 15, 16 anos, mas essas coisas de frequentar Gilbertinho, né, de ir para festas na UNB, nem Já foi numa roconha? Nunca fui numa roconha. Depois, assim, que eu já tinha 18, 19 anos, que eu comecei a frequentar o Beirute, né? Quando eu fiz intercâmbio, quando eu tinha 17 anos, eu fui passar um ano nos Estados Unidos. Aí a gente tinha uma turma do AFS, que era um American Fields, que era um instituto, né, de intercâmbio. E aí essa galera, a gente ia pro Beirute e tal, mas é porque era uma galera grande. Meu irmão mais velho também foi, então a gente era muito próximo. Legal. Então era assim, eu era de grupo jovem de igreja, então a gente tinha um grupo muito grande ali na Asa Norte. Fui do SEGM, fui coordenadora geral do primeiro SEGM da Asa Norte. Eu fui legal, coordenadora geral. Tinha 16, 17 anos. SEGM eu nunca fiz, não. Eu fiz pastoreio, que era lá da igreja ali perto do Cruzeiro. A Catedral na Rainha da Paz lá. Sim. Era pastoreio, mas acho que era Catedral Militar, Esse né? é mais recente. Estou falando dos anos 80. Mas falando um pouquinho dessa... que você pegou Brasília começando, né? E viveu a vida toda aqui. E você falou justamente dessa onda de cultura nos anos 80 ali, começo dos anos 80, final dos 70 para cá, né? Você, mesmo mais nova, 15, 16 anos, você conseguiu perceber essa onda cultural crescendo? Como é que foi essa transição de não ter nada para ter um monte de coisa? Na época, era uma coisa assim, como eu estava crescendo junto com a cidade, eu não tinha esse olhar. Era natural, né? Eram as pessoas da cidade e tal. E os meus pais, eles tinham essa coisa cultural muito forte, porque eu lembro que a gente ia muito ao teatro, né? Quando tinha peça de teatro, aqueles espetáculos que vinham de fora, Holiday on Ice, Circo da China. Eu era muito pequena e eu me lembro que meu pai sempre comprava os ingressos para a gente ir. E era um evento na época, né? Era assim, todo mundo ia para o mesmo lugar, porque só tinha aquilo, né? O meu marido, que é um pouco mais velho do que eu, ele lembra de shows que ele ia lá no Espaço Cultural da 508 Sul. O pai dele foi um engenheiro que fez o HFA, era um engenheiro militar, né? Então, ele é mais velho, então ele lembra desses shows que tinha lá no Espaço Cultural da 508 Sul, com Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, né? Shows lá no Teatro da Escola Parque, né? E por ali, naquele espaço da 508 Sul. Então, essa eu não vivi porque eu era pequena ainda, né? Sim. Mas a cidade tinha algumas coisas bem bacanas, né? Eu lembro uma vez um show do Martim da Vila, que eu devia ter uns 10 anos, no ginásio Nilson Nelson. Então, a gente vivia muito essa coisa de cultura. Minha mãe é professora de literatura, escritora. O meu irmão, o Maurício, é até dramaturgo. Ele vivenciou mais isso, né? Então, na minha casa, a gente convivia muito com essa coisa da cultura, né? E aí, por isso que você se tornou aí, né, uma representante da cultura hoje em dia, né, em Brasília. Então, tudo foi meio que por acaso, sabe? Eu sempre gostei muito de cultura, né? Sempre tive muito ligada a tudo isso, mas eu começar a fazer agenda cultural na Globo foi uma forma que eu encontrei de conseguir sair do dia a dia do jornalismo, porque eu era editora do Globo Comunidade, que era um programa que ia ao ar aos domingos. Eu fiquei como editora, apresentadora, produtora e repórter do programa por 11 anos. E quando eu voltei da minha licença maternidade, né, da minha filha, que já tem 22 anos, eu pedi para fazer agenda cultural para sair do dia a dia, porque eu era editora do DF2, e na época o Luiz Carlos Braga era o apresentador do jornal, e eu o substituía quando ele faltava. E foi bem num período que o pai dele estava muito doente, ele faltava muito. Tem gente até hoje que acha que eu já fui apresentadora do DF2, eu nunca fui. Eu o substituía muito nas férias
e nas folgas, nos feriados e tal. E estava muito puxado fazer o Globo Comunidade e ser editora do jornal. Então eu pedi para fazer agenda cultural. Que era mais tranquilo. Eu achei que ia ser. Eu queria dar um jeitinho ali para ficar mais sair do dia a dia, tranquilo. porque o dia a dia você tem deadlines muito curtos, Sim. né? O jornal você tem que entregar as matérias e tal. Prazo Então mais era curto. muito apertado para mim. Porque eu Ainda tinha mais o jornal falando inteiro. de um jornal que são 2 edições no mesmo dia. Então, né, tudo bem, você cuidava do DF2, mas pensando, eu trabalho em redação, pensando em um caos que é a redação, para fechar a coisa que acontece hoje, para passar hoje ainda, é Era complexo. apertado. E outra coisa, quando você é editor, você trabalha com repórter que está na rua, você tem que acompanhar, né? Você não pode deixar a coisa e fazer outra coisa. Sim. Você está junto com ele. Então, era muito apertado. E aí, porque antes de eu sair para licença, antes de eu ganhar a Isadora, minha filha, a Aline Macari trabalhava lá na Globo, e a Aline Macari já teve um programa de cultura na programação da Globo. Não me lembro como era o nome, acho que era Arte e Cultura. Sim. E aí Era um programa mesmo, era um era um quadro. programa fora do jornalismo, né? Como a Márcia Zarur fez depois o Distrito Cultural. Sim. Ele não é feito pelo jornalismo, ele é feito pela programação. Aí a Aline Macari passou para a redação da Globo. E eu falei para ela, por que você não faz uma agenda cultural, já que você tinha esse programa? Vá para o estúdio, apresente uma agenda. Fazia falta no jornal, né? Uma agenda cultural. E quando eu voltei da licença maternidade, ela disse, não, eu vou propor, sim, e tal. Ela ia fazer. Só que parece que ela se casou com um neozelandês ou com um australiano e foi embora. Hoje ela é uma astróloga. Ah, é? Aline Macari, Mudou completamente. Mas ela... E aí, quando eu voltei, eu falei, eu vou pedir para fazer aquela agenda que eu tinha sugerido para a Aline Macari. Aí eu vou fazer o Globo Comunidade e a agenda cultural, porque aí vai dar tempo. Só que a agenda cultural começou a crescer muito. Sim. Né? Porque eu comecei... Foi quando isso, mais ou menos? Foi em 2002. Aham. Porque eu comecei a tentar fazer com que a gente valorizasse mais a arte aqui de Brasília, do DF, né? Aí não tinha muita coisa, porque as coisas não chegavam até mim. Até se tivesse, né? Se podia ter. Então eu comecei a procurar. Na né? época você mesma tinha que fazer a curadoria, ir atrás de... Eu recebia coisas, mas a maioria era dos shows maiores, Sim. né? Das assessorias de imprensa. Dos eventos mas... daqui mesmo era mais difícil de chegar Então, media kit, qualquer coisa assim, né? Isso. Aí chegava um monte de estudante de jornalismo dizendo que a gente dava mais espaço para o pessoal de fora do que o pessoal daqui. Aquelas conversas de estudante, né? Aí que eu sabia também, porque eu já tinha feito a mesma coisa antes. E aí eu comecei a me preocupar com isso. Eu falei, realmente, a gente tem que valorizar. Sim. Então eu comecei a ter a pretensão de fazer como os nordestinos fazem, valorizar a arte local mais do que vem de fora. Sim. Aqui em Brasília é um desafio muito grande, porque muita gente veio de fora. Sim. Hoje nós já temos um pouquinho mais da metade da população nascida aqui. Sim. Mas isso foi acontecendo aos poucos, né? Então a gente coisa recente. os times eram de fora, os artistas eram de fora, né? Mas a gente tem uma cultura muito efervescente aqui, né? Muito bacana. Então, assim... Não deu bom, a gente até tenta fazer isso, priorizar também as pautas que são daqui de Brasília. A gente posta mais coisas assim de artistas de Brasília, show de Brasília, de Brasília, enfim, o que for de Brasília do que tá vindo de fora para Brasília, né? Porque eu acho que é mais importante também a gente dar ter esse olhar, né, para Brasília, para os artistas Porque daqui. normalmente os shows que vêm de fora, eles têm uma grande divulgação, eles já têm não grana, precisam né, tanto, assessoria de imprensa e tal. Então, esses shows menores... e outra coisa que a gente precisa fazer também é fazer com que o público se interesse. Sim. Né? Então, eu achava que dentro da Globo era mais fácil, né? Mostrar para as pessoas, porque se elas não conhecem, elas não gostam. Né? Agora, se elas conhecerem, quem sabe? E você sentiu que foi mais fácil? A galera começou a aceitar mais os eventos daqui? Eu não tenho números, né, para te falar se foi ou não, mas um eu feedbackzinho, acho que sim, porque eu tenho feedback dos artistas, Isso. né, dos eventos, por exemplo, artistas de teatro, quando você coloca na agenda, Porque, eu já ouvi mais isso. gente. Quando a Márcia falava de mim, o show lotava. Exatamente. Então tinha essa coisa, né? Então eu fazia E eu sou prova viva disso, né? Eu sou músico e alguns trabalhos que eu lancei com alguma banda que eu tava ou com algum cantor e tal,
quando a gente ia lançar um clipe, o show de lançamento do clipe no Sesc Garagem, quando a gente aparecia com a Márcia falando, ajudava bastante. Sucesso, né? Ajudava bastante. Eu não vou mentir, ajudava muito. Ajudava muito. Então a gente ficava de frente à TV lá, esperando aparecer nosso clipe lá, o pedacinho com ela falando e tal. E ajudava bastante. Eu sou artista e eu posso falar isso. Hoje a audiência de TV aberta está mais pulverizada, Sim. né? Porque hoje a gente tem streamings, hoje a gente tem vários canais, né, a cabo. Então, dividiu um pouco. Mas teve uma época que a TV aberta, todo mundo assistia. Sim. Né? E era só também Globo, né? Tipo, a maioria predominava, das pessoas assistia Globo. sim. Então, por isso que tem muita gente, muito adulto hoje, que fala, nossa, eu te vejo na TV desde que eu era pequeno. Que show da Xuxa é esse? E porque eu estava na TV, eu fiquei 25 anos na TV Globo, né? E 20 desses 25 só trabalhando com cultura. Muita coisa. Então, as pessoas me associaram muito à cultura. Tanto que quando eu saí, eu achei que eu tinha fechado uma página. Né? Estava muito feliz e grata. Falei, muito obrigada, agora tchau para vocês, eu vou cuidar da minha vida. Mas eu não consegui sair, porque justamente isso que você falou. As pessoas me associam muito à cultura. Né? E as pessoas querem que eu fale disso. E as pessoas querem que eu continue ajudando, né, a divulgar. Então, eu não consegui. Você faz até no Instagram agora, né? Mas eu acho só para fazer um contraponto, na verdade, concordando, mas continuando um pouquinho no assunto. Mas é porque, querendo ou não, você virou a referência de selo. Isso aqui selo Márcia Witzak de cultura. Então, assim, querendo ou não, isso conta. E acho que você se aposentando da cultura, a galera ia sentir falta. Porque uma indicação sua, uma ajuda sua para um evento pequeno, para uma peça de teatro, um coral, alguma coisa, faz a diferença. Meio que significa assim, se a Márcia está divulgando é porque ela também acredita nesse projeto, né? Então as pessoas continuavam me mandando coisas como se eu não tivesse saído. Aí eu respondia, eu não estou mais na TV. Aí elas diziam assim, eu sei, mas onde você estiver, você tem que levar a gente. Ou seja, você saiu da cultura, mas a cultura não saiu. Eu não estou em lugar nenhum, mas então inventa alguma coisa. Eu cheguei a fazer um canal de podcast Márcia Independente. Mas com 3 meses eu parei, porque eu não consegui patrocínio nem nada. E aí eu tinha uma produtora. Eu tinha uma produtora junto comigo, porque todo mundo acha lindo, né? Mas ajudar e pagar. Todo mundo quer assistir, né? quer ver se o quisesse assistir, tava bom, né? Ainda tem quer isso, participar. Né? Agora pergunta se ela assiste algum. Exatamente. Aí eu estava fazendo outras coisas também. Na verdade, eu não parei um dia. Eu tirei férias desde que eu saí da Globo. Você só saiu da Globo, né? Mas não parou. Eu só saí da Globo, eu não parei nem um dia. Teve gente que fala, agora eu vou tirar um período sabático, vou ficar um ano sem trabalhar. Ainda não consegui ficar nem uma semana, praticamente. Você saiu quando da Globo? Eu saí em abril do ano passado, já faz quase 2 anos. Você e o... Saíram junto e o... Foi no mesmo dia, eu, Fábio William, Juliana Morrone... E outras pessoas de dentro da redação. Foi um dia de fúria. E como é que foi essa saída da Globo? Então, foi de repente ou você já estava meio sentindo o clima, meio que foi avisada? Não, eu não fui avisada. Não é que eu não estava sentindo o clima. Eu já estava lá há 25 anos, né? E aí eu ficava pensando assim, em algum momento... Isso aqui vai acabar, né? Eu acho que já deu para mim. Mas como eu estava lá há 25 anos, não era eu que ia pedir demissão, né? Sim, é lógico, né? Então, perder todos os benefícios. Eu estava lá, mas como eu fazia muita coisa, e fazia muita coisa sozinha, e eu não estava imaginando que fosse acontecer naquele momento. Eu estava imaginando que eu tinha mais uns 2, 3 anos ainda no meu trabalho. Mas a TV Globo foi mudando muito, né? A questão da gestão, várias coisas foram mudando. E eu estava percebendo que daqui a pouco eu não ia caber mais naquele espaço, né? Aquela mudança deles, de repente, não fazia mais sentido. Tem uma hora que você vai se dando conta, né? De que não está mais... embora eu tenha sido sempre muito bem tratada, eu sempre consegui fazer tudo o que eu queria fazer, né? Essa coisa de colocar os artistas, eu colocava o maior número possível de artistas. A minha grande briga era sempre para estar colocando eventos culturais, tanto que quase que metade do Jornal de Sábado era eu que fazia. E era outra coisa também que era muito cansativa para mim, porque eu trabalhava todos os sábados, né? E todos os feriados.
Então, aquilo era muito cansativo, né? Porque a minha semana tinha 6 dias mesmo, eu só tinha domingo. E aí, para a família, é complicado também, né? Isso por mais de 10 anos. Então, eu já estava me cansando disso. Né? Eu falei, algum momento não vai dar mais para fazer isso. Mas sábado era o dia que eu mais gostava, né? Que era o dia que eu trazia convidados para o estúdio. Tinha mais tempo tinha mais de tempo ar, né? De tela. Para conversar e tal. Então, mas assim, no dia foi uma surpresa. Eu não estava esperando aquilo naquele momento, né? Mas já estava bom. Mas você aceitou bem, né? Assim, aceitei, tipo, lógico, porque assim, tá eu bom, não saí porque eu estava exaurida, né? Tanto que as pessoas levaram um susto. Sim. Porque realmente o que eu fazia era importante. E eu me dei mais conta disso quando eu saí. Porque eu estava ali fazendo o meu trabalho, né? E eu tentei fazer o melhor que eu podia. Pensando nos artistas, no público, né? Em quem nos assistia. Mas eu estava realmente imbuída do trabalho. Sim. Então, assim, aí quando eu saí, que os artistas começaram a fazer homenagens para mim e falar como tinha sido importante eles aparecerem na agenda, eles aparecerem no Brasil Independente. Né? O Brasil Independente também, que é o grande projeto profissional da minha vida, eu fiz na Globo por 12 anos. Esse projeto é seu ou é da Globo? É meu. É seu. Fui eu que Tanto é que você voltou agora, né? Tanto que eu voltei e ele continua sendo meu. Com sua apresentação mesmo. Não, eu que criei esse projeto dentro da Globo, porque eu via que os artistas independentes, com essa ânsia de mostrar o que se fazia em Brasília, a maioria dos artistas independentes não tinham de se apresentar, a não ser que eles fizessem cover. Mas onde você ia mostrar as coisas novas, as coisas que estavam sendo feitas aqui? Que eu acho que é uma grande luta das bandas de hoje, Exatamente. né? Ou elas tocam cover num barzinho. Os bares não querem que você toque uma música nova, né? Eles querem cover. Sim. E aí você não tem espaço para mostrar. Onde você vai mostrar? Então, foi em 2011 eu resolvi criar o Brasil Independente para eu poder mostrar essas bandas. Porque dentro da agenda cultural eu só podia mostrar quando eles fossem se apresentar, até por causa de ECAD, né? E tal. Então, eu precisava ter essa vitrine mesmo para mostrar as bandas. E aí eu falei com a diretora e criei. Eu criei o nome, criei tudo. Falei, olha, vou fazer o Brasil Independente. No começo, eu fazia tudo sozinha mesmo. Inclusive a seleção das bandas era eu que fazia. Depois eu comecei a ter jurado. E o projeto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Tanto que quando eu fui demitida, eu já estava com o projeto pronto daquele ano. E foi a primeira coisa que eu perguntei. E o Brasil Independente? Você não ficou com medo de alguém, tipo... a gente vai botar outra pessoa pra fazer? Medo não, sabia? Eu queria que alguém fizesse. Você eu não queria que acabasse. Eu não queria que o projeto acabasse, porque eu sabia que ele era importante. Mas eu sabia também que não iam fazer, porque era muito difícil fazer. E eu fazia praticamente sozinha. Eu não tinha, como eu não Até tinha... Até hoje, assim? Eu não tinha equipe. Não, agora a gente teve um fomento, aí a gente montou uma equipe. Não foi fácil, porque a gente também não teve patrocínio, né? Foi só o fomento. Nunca é fácil, né? Só fica menos difícil. Foi bem difícil, sabe? E eu consegui a parceria da Globo de novo, porque era muito importante mostrar as bandas, então foi muito bom. Foi muito lindo, como sempre. Mas nunca é fácil. Não é uma coisa assim, vamos fazer, tá tudo bem. Inclusive estivemos no lançamento, né, Neto? Estivemos lá prestigiando. Foi muito bonito, sabe? Como sempre assim, são tantas coisas bonitas que acontecem no processo, tanto aprendizado. Aí, se vocês quiserem entrar já no meu mestrado, o meu projeto de mestrado é o Brasil Independente. Porque, inclusive, era sobre, mas não era o Brasil Independente. Mas naquele lançamento que vocês estiveram, tinha um professor meu do mestrado que estava presente, porque eu convidei todos eles, para eles até entenderem porque que eu estava meio lerda no curso, porque eu tinha tanta coisa para fazer. E aí, o Leandro, que era meu professor... Ele é meu professor agora de empreendedorismo, mas no semestre passado ele era de conexões criativas. E aí ele falou, Márcia, o brasileiro... Porque o meu mestrado é em inovação e economia criativa, na Católica. E porque o Brasil Independente, a música autoral, a criação musical, é uma das coisas da economia criativa, né? Na verdade, é o que eles chamam de base. Está na primeira parte da economia criativa, porque são as partes
que tem a criatividade mesmo, né? Então A é música? literatura, Sim. música, Aham. todas as coisas que você cria, Sim. né? E a partir dessas criações, você vai ampliando esses círculos, né, de economia criativa, porque dentro do próprio Brasil Independente, vocês que estavam lá viram, a gente tinha gastronomia, Sim. né? A gente estava dentro de um restaurante, a gente tinha o design, que foram os meninos que Sim. apresentaram a logo, né? A gente tinha as equipes de trabalho que estavam lá, que não eram músicos, mas Sim. eram técnicos, né? É que tem toda uma cadeia em volta, Toda né? uma cadeia de economia Sim. criativa. São pessoas que ganham a vida com a criatividade delas. Sim. Né? Depois a gente introduziu a moda, né? O Romildo Nascimento, que inclusive é aqui de Ceilândia, fez as camisetas do Brasil Legal. Independente, como você faz as suas Ah, também, legal. né? Isso também é economia Já vai. criativa. Depois me passa o contato aí pra gente já, né? Falar com ele aí, de repente, vir aqui e bater um papo. O Romildo é Chegou muito... uma nova convidada aí, galera. Daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouco ela podia sentar aqui com a gente, que essa é quentura. O Romildo Nascimento é um estilista aqui de Ceilândia que tem renome internacional. Ele já fez Legal. roupa para o Kenzo, né? Legal. Então, o Romildo, eu pedi para ele, na verdade, né? Porque eu queria agregar esse nome internacional no nosso projeto. E ele Dá mais fez peso. marcar essa nova fase, a gente fez uma outra logo, que também tem todas as cores, né? Sim. Então conversa com bem muita legal. gente, explode o quadradinho, né? Como eles disseram, porque a gente usou o que tem em todas as regiões administrativas, as placas com as setas, Sim. né? Então a gente usou muitas setas, o troféu era uma seta. Então é isso, assim, toda a cadeia da economia criativa está inserida. Sim, E por que é importante da gente falar isso? Porque as pessoas acham, primeiro, que a arte é hobby. E as pessoas... Sim, nunca dá valor, né? Não é que não É dá tipo valor. assim, um músico. Ah, o que você faz? Eu sou músico. Tá, mas o o que você trabalho, faz? é, O que você trabalha? exatamente. E a arte, ela gera emprego, ela gera Sim. renda, ela dá emprego para outras pessoas. Né? Então, uma das coisas que a gente quer mostrar também com o Brasil Independente é essa cadeia de economia criativa que gera emprego, renda, né? Sim. Valores simbólicos, valores econômicos. Não é apenas um festival para uma banda, né? Para eleger uma banda, um artista. É porque Tem as pessoas, todo um as trabalho pessoas por precisam trás. entender que a arte também gera várias profissões, né? Um escritor, Sim. um músico, né? E isso faz com que, por exemplo, as pessoas às vezes acham que esses editais, esses fomentos que são criados, eles são esmolas para os artistas. sim. E, na verdade, cada real aplicado na arte, ele é multiplicado em impostos, né? Porque quando você faz um show, as pessoas pagam, né? Elas geram impostos, elas geram outros empregos. Sim. Um músico que você contrate para fazer um show, você vai ter que os técnicos de som, que são profissionais que vão receber o dinheiro deles também. Você vai ter pessoas que trabalham com a divulgação, Sim. né? Na minha época eram os filipetas, hoje tem material É tudo na internet, eletrônico, né? Próprio social media, Sim. né, que trabalha com Hoje isso. é impulsionar, né? Tem que impulsionar. Exatamente. Você tem pessoas que vão vender comida, que vão vender bebida, né, e aquilo tudo está movimentando a economia. Então, a música é importante nesse aspecto também. E a gente viu o impacto da falta disso na pandemia, né? Exatamente. Quando as pessoas não estavam fazendo mais show, tinham famílias que não perderam os empregos, né? Com segurança, de hold, e não sabiam no mais o que entanto, fazer. o que as pessoas estavam consumindo mais na pandemia? Arte. Show. Você assistia tinha show lives, na internet, lives, você assistia filmes, né? Você lia livros. Sim. Então, assim, a arte foi a grande distração da Exatamente. pandemia e os artistas foram os que se ferraram primeiro e que voltaram por último, né? Então, foi essa grande... Mas é o que mais fez falta foi isso, né? Uma falta da Exatamente. cultura, da arte. É engraçado isso, né? É uma coisa que... Foi a primeira coisa que foi cancelada, mas a primeira coisa que fez falta também, assim, para quem estava na pandemia, né? Todo mundo falando, pô, quando é que a gente vai voltar a confraternizar, aglomerar, né? Aglomerar, A gente sentiu era a muita palavra, falta né? de aglomerar, muita falta.
E a arte é tão importante. Assim, existem vários estudos, né, que mostram isso, né, como a arte é transformadora, a arte como educação. Né, você vê o rap, o hip hop, que é um movimento tão importante que já transformou a vida de tanta gente, né, pela arte. Com certeza. Né? O hip hop é um movimento que foi criado pela própria comunidade em lugares que não tinha nada para fazer. Então, era criminalidade. Então, de repente, começou-se a cantar, a escrever poesia, a fazer rima, a dançar, a fazer grafite. E aquilo ali transformou. E hoje são grandes artistas trabalhando nisso que começaram aí. Então, é uma coisa que veio da periferia, né, e que ficou gigante. Né? Tanto que o Brasil Independente, nós tivemos 13 edições. E 5 dessas 13 edições, os rappers foram os vencedores. Que legal. E mesmo assim, quando não eram rapper, tinha influência de rap. Né? Pessoas que saíram, né, que contam, assim, olha, o meu professor gostava do que eu escrevia, então eu comecei a fazer rima, comecei a escrever rap, eu comecei a escrever indiretamente poesia. teve um... Indiretamente tem esse componente. Então, a arte é muito importante para a gente desprezar ou tratar como um hobby. A arte é transformadora. Com certeza. Né? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter isso em mente. E isso virou meio que o meu sacerdócio. Né? Assim, você virou a incumbida. Porque eu me apaixonei por essas coisas. Né? Então, quando eu fui para... Eu estava explicando por que eu fui fazer mestrado. Né? Isso. Não, eu já ia lembrar. Justamente eu quis estudar essas coisas. E quando eu vi, por exemplo, o panorama da economia criativa, que foi o que gerou esse mestrado na Católica, as vivências que eles fizeram, né, de cartografia, que eles foram nos lugares para conversar com as comunidades, e as coisas que eles trouxeram eram as mesmas coisas que eu tinha dos artistas, quando eu fui atrás deles. Então, assim, eu nunca fui fazer pesquisa científica, como eles fizeram, né? Que eles transformaram em documentos, isso tudo está documentado. Mas eu fiz eu tenho um relato de experiência, né? Que é o que eu vou usar para o meu projeto final, sobre isso, né? Sobre a vida dos artistas, as dificuldades que eles vivem, né? Esse capitalismo artista, né? Que tem um filósofo francês que fala sobre isso, que a gente ouve sempre as mesmas coisas. Hoje a gente tem algoritmo, você tem as plataformas, né, musicais, que você tem 1 milhão de novas músicas lá todos os dias, mas a gente ouve sempre as mesmas coisas. Quem são os que estão nas paradas? Né? Porque hoje em dia também o que eu vejo muito é que tem muita coisa, mas é o mais do mesmo. Não é uma coisa muito diferente uma da outra. Você tem que dar uma Mas como é que você vai descobrir o que tem de novo se você recebe aquele só a mesma coisa. A mesma batida, é sempre aquilo que vai chegar para você. E aí uma coisa que eu vejo muito... isso artistas grandes falam, e eles falam abertamente, assim. Vou dar um exemplo, vai lançar um clipe no YouTube. E aí é um artista gigante, que tem X anos de carreira, X milhões de inscritos lá no YouTube e tudo mais, e muitos ouvintes. E aí eles falam, a gente está planejando aqui o lançamento dos nossos clipes ao vivo, chamamos de DVD ainda, né? O nosso DVD... Audiovisual. O audiovisual no YouTube e tudo mais. E aí o meu staff fez uma reunião com o YouTube Brasil para a gente conseguir se colocar melhor no mercado. E aí é o que eu fico com a dúvida de, tipo assim, beleza, essa galera do mainstream tem acesso a chegar lá e saber qual que é o melhor caminho para entregar melhor o vídeo para a população, para os inscritos dele, o que for, né? Mas os artistas independentes, se eles quiserem serviço, eles têm que pagar a plataforma. E isso é injusto, né? É muito injusto. Não, e você tem que ter lançamentos, X número de lançamentos para você conseguir se manter no mercado. Tem que ter uma cadência. Então, assim, a lei do mercado é muito complicada. Mercado, né? E sempre foi, porque antigamente só aparecia nas rádios, que era onde se tocava o Jabá, música. Né? Famoso Tinha Jabá. o Jabá, que tem até hoje, mas antigamente era isso, né? Até para você aparecer nos programas de TV. Então, assim, o Brasil Independente surgiu justamente para ir contra isso, né? Sim. Olha, isso aqui é novo. É o que eu vejo que o que mais traz coisa diferente, conteúdo diferente é o Brasil Independente, realmente. Ele não é tipo uma coisa que você vai
vai trazer um sertanejo que E igual sempre aos com outros. artistas que... Você não vai ver você- mesmas coisas É, ali, né? E a Você vai maioria ver- dos artistas na grande mídia desconhecidos. Então, Exato. assim, é muita É uma coisa nova chance para pra eles muita gente, brilhar. né? Então, Tem artistas importantes que se inscrevem, mas às vezes eles nem... Esse ano, por exemplo, a gente teve alguns artistas gigantes, como o Alberto Salgado, que ficou entre os 30, e eu não sou jurada, né? Graças a Deus. Porque eu sou Um muito trabalho- apegada. Essa responsabilidade já não é Não sua. é mas- por isso, é porque eu me apego a todo mundo. Eu Ah, acho todo sim. mundo maravilhoso. Então eu preciso de umas pessoas mais técnicas, né? E aí, vários ficaram entre os 30, mas não foram para os 10. Aí eu falei para o Alberto Salgado, falei, Alberto, você é o concurso, o cara já ganhou o prêmio da música brasileira, já trabalhou nos Estados Unidos, no Canadá, faz turnê fora, né? E aí eu acho que os próprios jurados falaram, esse cara é o concurso, né? O que ele está fazendo aqui? Da vez deixa eu os não outros sei, eu tô falando, participar. eu tô falando Sim, isso sim. da minha... Achismo, não Porque achismo. eu não questiono os jurados de Sim, jeito claro. nenhum. O que eles decidiram, está decidido. O Neto, né? vocês até participaram, né? Você, o Renato. meu cara, irmão. eu acho que o Renato inscreveu, Nesse, Acho que nesse último, foi. Dessa vez eu não participo. Eu sempre participo da primeira peneira, porque a primeira peneira são 400, né? E a gente tem que ouvir todas as bandas. Então eu meio que ia até para fiscalizar, mas eu nunca fui assim. Por muitos anos a gente fez com o Diego Marques, que é o curador do Coma, porque ele tem um olhar diferenciado. Ele sabe o que é novidade, né? Então, essa primeira peneira é a mais difícil, porque você pega 400 bandas. E você tem que dividir, porque você não aguenta ouvir 100 bandas num dia e tratar todas da mesma forma. Então, você não pode ouvir 100 bandas no mesmo dia, porque quando você estiver ouvindo a 85ª, você já está de saco cheio. Né? Então você tem que vai dar a mesma dividir. importância. Você tem que dividir para você estar até com a cabeça mais Sim, arejada, limpa. né? É que nem fazer Degustação de café. Né? Você tem que tomar uma aguinha para tirar o gosto. Exatamente. Então é uma coisa muito cuidadosa, né? E isso é uma coisa que eu faço questão, que você escute todas as bandas que mandaram seus trabalhos, né? Ouvir com respeito, né? Porque todas as pessoas que fazem arte, uma das coisas que eu nunca fiz, né? Tinha gente que falava, você bota de tudo na agenda. Eu respeito o trabalho de todo mundo. Né? Então Não dá para você ficar catando o que você gosta, né? Exatamente, né? Uma editora de cultura não pode ficar, eu só Cultura gosto, é pra isso todos, eu né? não Não é gosto. pra você só. O Fábio William que pegava no meu pé, que ele falava assim, você ama todo mundo, né? Eu falei, eu amo todo mundo, eu não gosto do que todo mundo faz, não é minha preferência musical, não é minha preferência dramatúrgica, mas eu respeito o trabalho da pessoa Todos e têm o o mesmo que ela espaço, né? faz, né? Legal. Então, isso a gente dá o mesmo espaço, mas isso não significa... Todo mundo falava assim, qual é o seu estilo de música favorita? Aí eu falava, música clássica, eu amo música clássica, porque aí todo mundo, eu gosto muito. Mas você falava isso? Eu falava isso, não, falava porque eu gosto mesmo, mas assim, porque as pessoas queriam que eu dissesse. Mas acabava de servir de escudo, eu né? gosto, porque queriam descobrir o que eu não gostava, entendeu? Você falasse assim, eu gosto de sertanejo. Aí, Márcia não gosta de rock. As pessoas já Já fazem, né? distancia, Então, né? eu gosto de clássico, porque o clássico mas eu já falei aqui que eu gosto de hip hop, né? Que eu admiro o hip hop, como ele... O Rodrigo já quis achar um corte aí, já. Construção, Quase, tava cavando o corte. a construção dele, né, e tudo. Mas as pessoas não conseguiam assim que eu dissesse, disso eu não gosto, porque eu nunca falei isso e não falaria, até por respeito, né, ao trabalho das pessoas, porque assim pode não estar na minha playlist, mas o trabalho dela é um trabalho que merece respeito, um trabalho né? com qualquer outro. Tem muita gente que gosta, então eu nunca vou desmerecer o que a outra pessoa está fazendo, está suando para fazer, né? Sim. Neto, a gente tem perguntas aí? A gente abriu uma caixinha de perguntas. Você me passou elas aqui, né? Aquelas da Passei. caixinha? Vou fazer aqui então elas. Ei, Neto. Acho que você não me mandou não, hein? Mandei. Mandou não, hein? Deixa eu ver aqui. Então abre Acho aqui. que não, hein? vejo. Acho que não mandou não, hein? Mandou não. Tá. Faz uma pergunta aí, Neto, enquanto eu procuro aqui. Pra gente não ficar com esse deixa eu- tempo vago. Deixa eu Cara, não te voltar um mandei. pouquinho nesse Não do... mandei mesmo. Erro meu, viu? Viu? Falei? Mas tá Como é que você vê? Tudo bem, a gente vê, né? O Brasil Independente é um projeto gigante para trazer essa visibilidade que nem todos os artistas conseguem ter.
Mas a gente está falando de música, né? Como é que você vê o cenário independente da cultura em geral em Brasília? Tipo, teatro, por exemplo, cultura do cinema também, que tem muita produtora de cinema aqui que acaba produzindo coisas para fora porque aqui a gente não consegue... eu falo a gente no modo geral, né? A população ou não tem acesso ou não sabe como ter acesso, ou como é que a gente consegue... Porque com o Brasil Independente você consegue consertar um pouquinho disso voltado para a música, mas como é que a gente consegue levar isso para as outras áreas? Eu acho que, por exemplo, teatro, a gente tem grandes grupos de teatro. Eu acho que o maior problema do teatro em Brasília não são os grupos de atores, nem os atores, nem a dramaturgia, é o público. Porque quem vai assistir peça de teatro aqui... Musiquinha aí, galera. Deu um BG. Normalmente quem assiste é o próprio público que está envolvido, né? Já fizeram pesquisas, Correio Brasileiro, se não me engano, assim, mais de 60% da população nunca tinha ido ao teatro, sabe? E não é porque é caro, é porque tem vários espetáculos de graça, inclusive, né? Mas as pessoas preferem pagar R$300 para assistir um artista que vem de fora, porque é da Globo, porque está no TikTok, porque está não sei onde, mas não vai assistir ali no seu bairro uma peça de teatro gratuita. Vá até para você ver se você não gosta mesmo, né? Que aí Quem você fez pode dizer. Um projeto muito legal agora foi o Diego Carmela. Sim. Ele fez uma peça de teatro deles e ele destinou, tipo, gratuitamente pra galera da periferia pra ir assistir. Isso. E tinha muita gente falando, pô, primeira vez que tô indo no teatro, graças a você. Eu achei muito legal esse projeto Inclusive dele. o Diego que divulgou essa pesquisa quando ele estava no Rio Brasiliense. Ele fala muito disso. O Diego é o pai da Carmela, né? Ou a própria Carmela, que ele se confunde. Vai vir aqui já Inclusive a gente tá devendo a visita, né? Diego, a Carmela vai receber agora sexta-feira, dia 18, título de cidadão honorário. Dia do meu aniversário. Dia do teu aniversário? Não estarei lá por motivos óbvios. Eu tenho esse título também, foi Legal. muito importante, ganhei por causa do Brasil Independente. Mas é isso, sabe? As pessoas precisam querer conhecer as coisas novas, né? E daqui a pouco um artista... E oportunidade tem, né? Falta interesse. Exatamente. Mas parece que as coisas que são de graça não geram tanto interesse. Mas esse ponto, né? da vitrine também, porque o Brasil Independente foi uma puta vitrine é uma puta vitrine para artistas independentes, né? E eu acho, além do público, né? Não ter essa rotina de ir ao teatro ou de, por exemplo, em amostra de cinema de filmes daqui, que rola durante várias épocas do ano no Cine Brasília, por exemplo. Acho que falta além dessa educação do público, né, para ser voltada para isso, também acho que falta um pouco mais de vitrine. O teatro eu acho nem tanto, porque ele é até presente bastante nas agendas culturais, TV, rádio, enfim, rede social. Mas, por exemplo, essas... cinema, quando é de graça, tem esse ponto do que ser de graça, acho que a galera entende que não vale a pena. Mas... O cinema ficou um pouco parado, porque houve muita... desde a pandemia, os incentivos não chegavam para o cinema. A gente teve, inclusive, perda de pessoas importantes do cinema, até por suicídio, por causa de contas não pagas, né? Eu lembro que eu fui numa reunião da Secretaria de Cultura sobre a Lei Paulo Gustavo, que era principalmente para o audiovisual, porque o audiovisual ficou em segundo plano na época da pandemia e um pouco depois, e eles contaram isso. Então a gente ficou um pouco parado, né? Mas, por exemplo, curta-metragens aqui, agora as pessoas não estão mais indo ao cinema também, né? Tem mais esse hábito que a gente perdeu na pandemia. Sim. Porque a gente assiste os streamings em casa, né? O streaming meio que deu uma matada, Play, né? Tem tudo isso. E é caro no cinema também, né? O pessoal podia também... O cinema ficou muito caro. Quantos cinemas fecharam? Pois é. Lá no Terraço Shopping Fechou. Virou uma loja Renner, né? E vários outros estão falando do Pier 21 também, que talvez feche. Né? Sério? Então, perdeu o seu cinema e perde o trabalho. Já ia amanhã. Eu voto que essas salas virem teatros. Sim, mais interessante. Porque artistas temos e dá para fazer uma coisa mais acessível, porque realmente é muito caro, né? Então, onde as pessoas vão consumir os curta-metragens que são feitos aqui, por exemplo? Não tem onde. Não tem um lugar que você vai. Então, existem esses festivais que vêm,
né, do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, que criam esses festivais. Tem vários aqui em Brasília que são muito bons. Sim. Né? Então, e que tem público também. Até o meu irmão e minha cunhada fizeram um no CCBB uma vez, que foi muito bacana, que levava os cineastas, né, para conversar depois do filme, que isso é uma coisa Bacana, muito né? legal Roda de também. conversa, né? Fazer roda de conversa. Nós temos faculdades de teatro aqui de cinema aqui em Brasília. O IESB tem, a UNB Tem tem, interesse. agora a Católica tem. Então a gente está formando muitos cineastas. Então, assim, existe uma promessa de muitas coisas boas vindo por aí. Né? Então a gente tem que dar Você acha que vai jeito. demorar quanto tempo assim pra gente começar? Eu acho que já está despontar? começando, sabe? A gente tem um grande festival aqui, que é um dos mais tradicionais do Brasil e até do mundo, que é o Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Sim. Né, que é um festival muito importante, que sempre que tem a Mostra Brasília, né, que está ali, então existe esse marco, né, mas eu acho que a gente vai ter que criar outras alternativas para as pessoas assistirem, colocar mais filmes nos streamings. Já tem até uma lei, né, que determina não sei quantas salas de cinema para filmes brasileiros. Só que ainda é O problema pouco, é que né? as pessoas estão indo pouco ao cinema, né? Mas o Cine Brasília faz algumas mostras também de curta-metragens ou de filmes, né? Sim. Mas por que não fazer festivais, levar para cidades, festivais de filmes feitos aqui? O drive-in que a gente ainda tem, né? Uma das poucas cidades que tem. O drive-in, passar mais filmes de Brasília também, criar também esses momentos de filmes de Brasília e outros espaços que a gente tem, né? Aqui, para escoar mesmo, porque não adianta você fazer um filme e guardar na gaveta, né? Principalmente porque esses filmes eles vêm de fomentos públicos, né? Então eles têm que chegar até quem está pagando por esses filmes. E outra coisa, Brasília vira e mexe, sei lá, umas 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Ela é cenário para algum filme mainstream nacional, mas é um filme de fora que vem aqui gravar alguma cena, ou que envolve política, ou que não sei o quê. Porque a gente teve um projeto de um polo de cinema lá em Sobradinho, que ia ser diziam, né, que ia ser a Hollywood do Cerrado, né, mas infelizmente foi abandonado. Tem alguma coisa lá, alguns filmes ainda são feitos lá, mas está muito devagar. Mas podia, né? Brasília é um cenário futurista, né? As ruas de Brasília são muito largas, né? São muito bonitas, os monumentos de Brasília. Eu participei de um filme aqui em Brasília. Depois que eu saí da TV, eu já fiz 2 filmes, né? Eu virei atriz, eu atuei até com o Falcão. Ah, que legal. Um Você cineasta, eu fiz uma comédia. Eu fiz o papel de repórter. Dos 2. Um repórter e um fez o papel de mim mesmo. Esse filme, esse que eu quero falar de Brasília, é um cineasta brasiliense que mora na Alemanha e ele tinha um fomento de lá que ele trouxe para cá para fazer um filme com uma atriz síria que ela fala português, inclusive, e ela está viajando com uma peça dela, essa é a história. E a história é meio ficção e meio verdade, porque a história dela é verdadeira, ela fugiu da guerra, ela com 18 anos ficou presa, e aí ela veio para Brasília para apresentar uma peça de teatro dela, isso na ficção, né? Sim. E aí aqui ela teve uma experiência sobrenatural na Chapada. Na verdade, depois o Lucas adaptou e foi nas dunas ali de Samambaia. Vocês já ouviram falar nas dunas de Samambaia, né? E como ela estava em cartaz aqui em Brasília, ela foi entrevistada pela Márcia Witzak, olha só. Legal. Então, foi difícil fazer você mesma? Então, ele não quis me passar nem o meu papel. Ele falou, olha, eu vou te passar como se você estivesse entrevistando. Essa aqui é a peça dela, essa é a atriz. Você ele te passou a pauta. Ele me passou só a pauta. Só te brifou e falou, vai lá. Ele falou só algumas coisas. Ele falou, você vai fazer a entrevista que você quiser, eu só preciso que você faça essa pergunta aqui, mas, né? Porque era justamente quando ela ia se perder para falar da experiência maluca que ela teve. E aí montou um estúdio, tudo, porque a mãe dele, a Arlete, trabalhou comigo lá na Globo. Inclusive, nós somos muito parecidas e éramos confundidas, Arlete Milhão. Aí ele falou para ela que estava fazendo essa peça, que ia filmar aqui em Brasília, e a Arlete falou, por que você não chama a Márcia para fazer o papel da Márcia? Ele falou, imagina que ela vai topar. Aí a Arlete me ligou, eu falei, lógico que eu vou topar, imagina que eu não vou topar.
Então foi muito interessante. Mas o que eu estava falando do Lucas é que ele queria mostrar Brasília nesse filme, que é um filme provavelmente que vai ser exibido na Europa. E ele tirou fotos de lugares em Brasília que eu nunca tinha visto. Porque ele falou, não vou mostrar o óbvio. Sim, todo mundo Então, já assim, conhece. algumas coisas de Atos Vulcão que estão pelos prédios da Asa Sul de Brasília, que a gente não conhece. Sim. Né? Algumas esculturas que estão por aí que a gente não conhece, alguns lugares inusitados. Assim, eu olhando, eu falei, isso é aqui em Brasília? Em Brasília, tem muita né? coisa assim que a gente não imagina, né? Que Então, tem em Brasília. imagina. E eu falei, Lucas, que legal você explorar isso no cinema. né? Eu legal. falei, os gringos vão tudo vir aqui procurar isso. Exato, porque eu também quero saber onde é. A própria quadra 308 Sul é uma quadra linda. Sim. Né? Dá para fazer um passeio ali, os turistas têm que visitar, né? É muito bonito. E é bem legal, porque é isso que você falou. Tipo, o normal a gente já sabe, né? Os pontos turísticos. Agora trazer uma coisa nova, assim. Até pra gente que é de dentro, que a gente não conhece, né? É bom pra gente explorar Você sabe também. que esse ano no Brasil Independente, nós homenageamos a Rota Brasília Capital do Rock. Sim. Né? Que foi criada pelo Felipe Seabra. E aí, dentro do programa do Brasil Independente, a gente fez umas coisas que não existiam antes, né? Nós fizemos uma mentoria para os artistas e fizemos um passeio com eles pela Rota Brasília Capital do Rock. Nós fomos, Meu irmão foi nesse passeio. Eu ia falar que tem alguém muito parecido com meu você irmão que gêmeo. tava lá. O irmão gêmeo dele toca Agora eu tô comigo. lembrando, inclusive. ele toca também, não Toca. toca? Ele toca Aí eu comigo. falei, Ele você foi. não tava lá, Rodrigo, teu irmão, né? era meu irmão. Faz parte de uma banda. Então, na verdade, Sim, foi seu foi a irmão. banda que Ah, escreveu. tá, Na verdade, seu irmão que chamou ela pro podcast dele. Pra falar Foi, que era você... do bom. o primeiro podcast que você foi errado. Foi o Ela dele. confundiu com o do Não, mentira, né? Ah, tá. Bom, mas enfim, várias pessoas que estão. Acabou que a gente abriu para todos os inscritos. Nós mandamos convite. Quem quisesse participar da rota, né? Nós contratamos uma empresa de turismo lá de São Sebastião, da Aline. Ela desenhou esse passeio. Não foram todos os pontos, são 40 pontos, Sim, né? muita Mas foram coisa. alguns pontos principais. A casa do Renato Russo. O Parque da Cidade, a Torre de TV, alguns lugares assim, e com uma turismóloga, ou também foi uma professora de história, contando a história. Né? E vários artistas que participaram dessa rota nunca tinham vindo ao Plano Piloto para fazer turismo, para conhecer. Então, assim, são pessoas que nasceram aqui e nunca tinham ido na Torre de TV como visitantes. Né? foram lá em Você cima. passa ali do lado. Você não para e sobe, Você né? passa na torre, você passa ali nos lugares, mas você não para ver, você não para conhecer a história. Cara, aquela casa de chá, eu fui descobrir que ela existia um dia desses. Eu Foi não quando sabia. eles chamaram a gente pro lançamento lá, eu Foi. acho, né? Eu que a falei, gente cara, foi. isso aqui tava aqui desde quando? Desde É sempre. porque eu sempre vi fechado lá. Fechado, né? Tinha Sempre com os tapumes e tal. Essa casa de chá na década de 70 existiu, mas, por exemplo, vocês sabiam que lá no Teatro Nacional em cima era para ser um restaurante? É mesmo. É um lugar sabia. incrível. Eu fui numa festa lá uma vez que foi feita não pelo sabia. Monday, que era o dono da Micarecandanga. Vocês lembram da Sim, sim. Micarecandanga? Sim. Ele fez lá e era um lugar incrível. Nunca funcionou como restaurante. Caramba. E o nosso teatro está lá fechado até hoje, né? Agora Mais vai uma voltar. praça fechada, né? Mais um lugar fechado de cultura. Triste. Né? Então, assim, Brasília tem lugares incríveis. A gente estava falando de cinema, nós temos lugares cinematográficos, cenários instagramáveis, né, para Exato, falar assim. E aí tá aí, né, para ser. Agora as pessoas estão ocupando os espaços públicos, né, fazendo esses piqueniques, Sim. essas feiras, essas mostras, né. E é muito importante a gente ocupar o nosso espaço, os nossos espaços, né. Com certeza. Como é que a gente tá de tempo aí? Vamos pro The Ruim? Vamos então. Explica pra Márcio o que é. Tá, eu ia fazer as perguntas aqui, mas. Ah, não, deixa. faz. Aproveita. Verdade, tem as Não, perguntas. porque senão vai ficar muito, vai prolongar muito. Não, vamos. Tá aproveita bom? aí. Escolhe Vai. uma melhorzinha Tá, então vamos- aí, né, tá. para não deixar o povo da mão. Vamos ver. Sorteia uma aí. Tá, vou fazer aqui da Marina Figueiredo, ela mandou Olha, o deixa eu só seguinte. falar uma coisa. A Flor Furacão ligou para mim, Ah. que ganhou o Brasileiro Independente no ano passado. Ela está em Paris. Olha que chique, E que legal. sábado, ela me ligou, depois eu ligo para ela. E ela me disse que estava fazendo essa viagem também por causa do Brasil Independente. Que legal. Então, Olha, assim, mais nessas um- horas eu falo, obrigado, Senhor, é isso mesmo. Meu Meta cumprida. meta cumprida, exatamente. Pô, que legal. A Marina perguntou aqui, qual entrevista que você fez que marcou sua carreira?
Hoje, Fernanda Montenegro está fazendo ia 95 falar isso, anos e ela foi Eu vi uma você das publicando. pessoas mais importantes e que me deixou mais feliz na entrevista, porque ela é de uma simplicidade incrível. Eu gosto muito dela, assim, ela parece ser uma pessoa bem... Uma aura zen, assim, né? Uma pessoa Não, ela é leve. maravilhosa, ela é uma entidade, ela É, é exatamente. incrível. Então, assim, feliz aniversário, Fernanda Feliz Montenegro. aniversário. Queremos você aqui, viu, Fernanda? 93, se eu não me engano, né? 93 anos? 95. 95, né? É. Hoje. O Thiago perguntou, qual foi a sua primeira área de atuação? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa? Antes Difícil, de me né? formar ainda. Era difícil. Acho que nenhum jornalista consegue fugir dessa Na verdade, passagem eu pela era assessoria. muito jovem e fui trabalhar na Câmara Legislativa, mas foi quando eu ganhei mais dinheiro também. Ganhava Mas é porque muito antigamente bem. também era mais difícil, né? Ter uma assessoria de imprensa, assim. Na Não. verdade, eu aprendi muita coisa, né? Mas eu sempre quis TV. Eu Sim. já queria TV, mas eu estava estudando ainda. E assim que eu acabei, eu pedi demissão e fui trabalhar, ganhando 1/3 do que eu ganhava, mas fui fazer o que eu queria. Sim. Eu tava conversando com as meninas um dia desses, que eles são assessores de imprensa. Elas falam que antigamente era muito mais difícil, que só tinha 3 assessores de imprensa em Brasília, que o pessoal não sabia o que era uma assessoria de imprensa, qual que era o papel da assessoria de imprensa. Então elas pegaram muita dificuldade nesse começo, né? Nesse começo, porque o pessoal confundia muito com marketing, assessoria de imprensa. Na Até verdade, hoje eu fazia confunde, né? assessoria de imprensa política. Política, eu né? trabalhava na Câmara Legislativa, né? Mas esse Não era serviço cultural, assim, de assessoria de imprensa veio depois mesmo. Sim. Veio muito depois. Então é isso, vamos fazer o Deu Bom e Deu Ruim aqui, o nosso último quadro. Você vai falar pra mim um deu ruim da sua vida, assim, um momento que você falou assim, poxa, esse dia foi complicado pra minha vida. O pior que vier na sua cabeça aí. E a gente fecha com deu ruim pra fechar. Tá, então deixa eu trazer Fechar pra com cá. deu ruim não pode ser com deu bom. Não, a gente vai fechar primeiro, com deu bom. Primeiro Primeiro deu deu ruim. ruim. É porque ele se confundiu aí. É porque antigamente a gente fez uma vez que a gente fechou com deu ruim, aí o programa acabou meio deprê. A gente falou, não, vamos inverter isso aqui. Gente, deu ruim. É porque eu esqueço as coisas ruins, graças a Deus. É que igual parto, sabe? Aham. É que nem o Brasil Independente. Todo ano eu falo, gente, esse foi o último, digo, o último Brasil Não quero passar mais Independente. por isso. É igual a mãe, né, que fala, o Natal no ano que vem não vai ser lá em Nossa, casa. casa. Cada um que se vire Minha mãe é e no assim. outro ano faz de novo, né? Porque a gente esquece as coisas ruins. Não que o Brasil Independente seja ruim, é o Não, mas trabalho que dá. Trabalho, né? imagina. Mas, gente, deu ruim. Um perrengue que você passou no começo do Brasil Independente ou no começo da Nossa, carreira. todo ano eu Uma faço- entrevista que deu errado. Eu faço Entrevista seria interessante, hein? vários perrengues. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro de O que alguma marcou, coisa. assim como a entrevista que marcou, um perrengue que marcou, assim. Eu não estou lembrando de um perrengue, mas assim, eu tenho vários pesadelos que eu estou entrando ao vivo e eu não sei o que eu tenho que falar. Até hoje Até eu hoje. tenho, você acredita? Eu já não Sério? trabalho mais na televisão. De dar um branco. Há 2 anos e meio, mas eu tenho esses perrengues. Ah, teve artista que não apareceu, né? Porque na TV você marca aquele tempo e aquele tempo está destinado para Sim. aquilo, né? Artista dizer, eu não vou dizer quem é, mas tem um bem famoso que diz, eu estou no estacionamento e não estava. Nossa. Nossa. E a gente ficou Poxa, com Gustavo aquele Lima. buraco. Que vacilo. Foi por aí. Deixa eu ver. Realmente, assim, eu não me lembro de uma coisa muito ruim que tenha acontecido. Uma entrevista ruim com uma pessoa, assim. Ah, ela não vai entregar. Você tá querendo Não, corte, olha, né? eu Não vou precisa falar o não, nome. Não posso falar de É. ruim, assim, mas a gente não pode criar expectativa em cima do entrevistado. Uhum. Eu vou falar o nome de uma pessoa que não é que deu ruim. Tá. Tá? Deixa Mas é no porque ele é muito tímido na TV e ele não rende uma entrevista. Aham. Que você fala, nossa, ele vai ser super engraçado. Sim. O Whindersson Nunes não Imaginei rende na que TV. seria isso. Ele é muito tímido. É, né? Então, assim, o que ele faz nos vídeos dele, ele não faz na TV. Então, você Uhum. vai dar uma entrevista, parece que você está entrevistando um padre, de tão sério que ele fica. Sim. Entendeu? Então, assim, eu lembro que toda vez que o Whindersson ia lá na Globo, tinha um monte de adolescente, de criança que ia lá para tirar foto com ele mal levantava a cabeça. É mesmo, Ele, caramba. ele é Mas ele muito diz mesmo que tímido. ele não é tímido, gosta é. porque ele realmente é muito tímido e muito reservado. Uhum. Né? E essa coisa que as pessoas criam expectativa em cima do Sim. artista é que ele é aquilo ali o tempo todo, né? Uhum. Então não é. Mas não é que tenha dado ruim. Assim, eu Não foi como sempre esperado. consegui contornar essas coisas, sabe? Eu Assim, vejo que às vezes você consegue tirar água de pedra, né? Assim,
É uma coisa que você aprendeu com o tempo? Eu acho que é o tempo mesmo. Você vai criando segurança, né, com você. Então, você vai sabendo conversar e mesmo quando a pessoa... Porque não tem coisa pior do que você entrevistar uma pessoa, ela responder com aham, sim, Já aconteceu não, com você no podcast? Várias vezes. No podcast, não. Isso é o dia a dia, esse é o dia a dia, podcast, praticamente o dia a dia do E jornalista. você sabe que eu tinha medo de fazer podcast? Porque podcast são entrevistas muito longas, né? Sim. E as minhas entrevistas, por 20 anos, tinham 2, 3 mais minutos. curtinhas. Então, assim, se o entrevistado fosse ruim, eu sabia que eu conseguia segurar. Ou se ele não rendesse, Sim. né, eu segurava, porque eu tinha perguntas, porque eu falava coisas. Mas, no podcast, eu falei, meu Deus, mas você sabe que eu nunca tive problema no podcast? É mesmo? Sempre rende. Porque eu sou muito faladeira, Então, mas eu sou muito curiosa. É mais pela sua Então, parte, né? Porque do aqui mesmo a gente já teve uns também. convidados que chegam. Não, sim. Tem Aí fala, também. nossa, e agora? Aí a gente já sabe nunca como é que tive. vai. E assim, Nunca tive, graças a Deus, sempre rendeu. quando você trabalha com o artista que ele tá lá para vender você vai entrevistar, ele tá lá para vender ou a peça dele, ou o filme dele, ou ainda eu sei, tem gente que é tímida, que é mais difícil de extrair alguma coisa, mas ainda é um pouco mais fácil. Eu entrevisto atletas, né? Um programa de esporte. Então, às vezes a assessoria do clube manda o jogador lá, que às vezes também não tem um trabalho de assessoria por trás, ele chega lá e pergunta, e o jogo foi muito difícil, vi que você se machucou, o zagueiro não sei o quê. É épico, né? Aí ele só fica, pois ganhamos a partida, Futebol me é uma machuquei, caixinha fico de 6 meses surpresa. fora. E você tem mais 1 hora de programa para segurar o cara lá. Nossa, isso é difícil, mas eu, com o tempo, eu fui me acostumando com isso, com essa coisa de você ter que levar um entrevistado. É que nem na dança, né? Se a pessoa você não sabe conduz. dançar, você tem que Exatamente, conduzir. exato. Aí a responsabilidade é sua. Né? Isso aprendi E na marra aqui. de uma forma que você não expõe a pessoa também, né? sim. Que você vai conversando com ela. Mas eu sempre conversei antes com os entrevistados. Alguns não eram muito de conversa, aí eu falava... Eu não gosto de conversar antes. Eu gosto de conversar Não, mas aqui. aí você não fala dos assuntos da entrevista. Você fala de outra coisa. Você fala de comida, você fala do Mas sempre tempo. pega um- Só para ganhar aquela intimidade. Para você Quebrar o gelo. gelo. Exatamente. E às vezes a pessoa não rende nada ali fora, porque ela está de mau humor, não quer falar. Mas na hora que liga a câmera, É outra a pessoa, se transforma. né? Artista tem muito disso, né? Então, mas eu não me lembro de um perrengue. Não, mas você já deu Já, uns bons já? aí. Tá bom já? E um deu Tá bom da sua vida, o melhor. Tem muitos deu momento bons. da sua Graças a Deus tem muito deu bons. Tem a minha história mais épica é a entrevista com o Mr. M, né? Que eu levei ele para Legal. passear pela cidade, depois para ele conhecer. Eu falei para ele na entrevista se ele conhecia os pontos místicos de Brasília. Ele não sabia de nada. A assessoria dele péssima, também não contou nada para ele. E aí, quando eu cheguei em casa, me ligaram dizendo que o Mr. M queria conhecer aqueles lugares que eu tinha falado se eu levava ele. Que legal. Falei, caramba! E ele estava no auge, Sim. ele ainda estava no Fantástico. Então, aí a gente foi passear. Levei ele no Vale do Amanhecer, levei ele no Templo da Boa Vontade. E ele curtiu? Curtiu pra caramba, gostou. Foi toda a equipe dele, as meninas que andavam que com ele legal. também eram suecas. Aliás, com as meninas eu saí, fui pra boate, fui me divertir. Fez uma amizade lá. Assim. Eu sou alta, elas eram muito mais altas. E foi assim uma aventura, né? Sim. Porque eu não podia imaginar que uma entrevista com o Mr. M ia render tanta coisa. Aproveitou, fez um materialzinho lá, a gravação? Não, na época eu tô falando de muito tempo atrás, celular nem gravava. E ele não me deixou tirar foto dele sem máscara, você acredita? Sim. Ele ainda não tinha se desmascarado. Ele já né? tinha? Era aquele que no final ele aparecia já no sei. Fantástico. Mas aqui ele não queria me dizer nem a idade dele. Ué. Eu falei, para com isso, a gente já é amigo. Ué. Todo cheio de... Que isso, Mr. M? mitox. Revela o segredo. Não, e a coisa mais engraçada que aconteceu foi que quando ele foi para Belo Horizonte, os mágicos conseguiram uma liminar para prendê-lo, porque ele revelava as mágicas, né? E aí ele ligou para minha casa, aqui em Brasília, dizendo que ele precisava de ajuda. Aí, vocês já eram porque amigos já. Ele queria que eu falasse com alguém do Fantástico, porque ele ia ser preso. Caramba. Lá em Minas Gerais. É mesmo. Aí eu cheguei pro diretor da Globo na época, entrei na sala dele e falei, eu não tô doido, o Mr. M está em apuros, nós precisamos ajudá-lo. Tadã! E ajudaram? Eu não sei, enfim. Mas ele não é mágico? Eu peguei o Sai da telefone- prisão agora. Se Eu vira. peguei É o o Val telefone. Valentino, né? Val Valentino é o nome dele. Eu peguei o telefone do Luizinho, que na época era o editor-chefe do Fantástico, passei para ele, falei, pode ligar para ele e que ele vai te ajudar. Porque ele se sentiu meio assim, o que vai acontecer comigo? Ficou com medo, né? Ficou com medo, né? Porque ele veio com uma produtora aqui, mas a produtora estava
assim, falou, vamos falar com o pessoal da Globo que eles vão me ajudar. Ele não foi preso. Acho que ele conseguiu um advogado e tal. Mas ele revelava mais. É, porque aqui no Brasil você não pode revelar mágica. Mas tem isso de... Tem isso na lei, parece. Na lei? Na Nossa. lei, assim, é um código entre os mágicos e que você assina um documento. Ah, sim. Existe uma coisa assim. Uma coisa de médico, um juramento. Isso, um juramento. Tipo um uma coisa- tratado. tipo um tratado e que isso, como é feito em cartório e tal, né, tá na justiça. Não pode revelar Louco, essas não mágicas. sabia disso, não. Eu não sei exatamente, estou falando né, como eu entendi na época. Então ele podia ter sido preso mesmo, porque ele revelava as mágicas, embora ele não fosse brasileiro e nem tivesse Sim. feito o acordo. Mas até que saísse essa liminar, ele podia ficar na prisão. Ia pegar uns dias. Imagina pegar uma prisão no Brasil. Ele era E mexicano. agora, né? Mr. M. Mr. M. Pô, muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigada a você. Valeu por ter vindo aqui, por ter desenrolado com a gente aqui, né? Esse tempão que a gente está tentando marcar. Mas deu tudo certo. Finalmente, Espero que você deu tenha gostado. Gostei, adorei. Então, muito obrigado, galera. Quer deixar suas redes, projetos futuros? Projetos futuros, o futuro a Deus pertence, né? Eu preciso terminar meu mestrado. Projeto futuro, tem O arroba da mestrado. Márcia tá aparecendo aí embaixo Tá pra aparecendo galera. já, né? Arroba Márcia Witzak, tem o arroba Brasília Independente também, e o arroba Pode JK, que é o meu Pode podcast JK, também. sim, legal. Então, estamos aí. Então é isso, galera. Segue a gente aí, curta, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Valeu, deu bom. Tchauzinho.